Graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, que a partir de agora, nesse momento, a sua semana seja a melhor semana da sua vida. A semana da fé. A semana que vai desfechar com a justiça de Deus. Neste domingo, dia 13. Domingo da justiça. Domingo em que nós vamos avocar nossos direitos, nossos privilégios, de acordo com a palavra de Deus. Ainda ontem, eu estava falando com um povo aqui no Texas sobre a pessoa que entra numa universidade. Ela é formada numa profissão e essa profissão vai lhe trazer benefícios. Pode lhe trazer sucesso ou não, depende dela. Mas na universidade ela recebe informações. Ela recebe informações para que, se aplicadas, se praticadas, essas informações venham formá-la numa profissão vantajosa, uma profissão lucrosa, uma profissão de sucesso. Mas vai depender dela colocar em prática o que ela aprendeu nessa universidade, nessa faculdade. E não é diferente com respeito à fé. Quando nós vamos na Igreja Universal do Reino de Deus, quando você vem na Igreja Universal do Reino de Deus, nós levamos a você não uma religião, uma religiosidade, não uma doutrina, mas nós levamos a você o espírito da fé, que é o Espírito de Deus. O espírito da fé que a gente recebeu da palavra de Deus. Jesus é a palavra viva. É a palavra encarnada. Jesus também é o autor da fé. Ora, quando nós vamos na Igreja Universal do Reino de Deus, nós recebemos informações para que o nosso caráter seja formado. E então venhamos, uma vez praticando a palavra de Deus, venhamos tomar posse dos nossos direitos, dos nossos privilégios. Porque Deus foi muito claro com respeito ao seu povo. Através de Moisés ele disse, olha, eu proponho para vocês seguir o caminho da obediência, que é o caminho da bênção. Mas se vocês quiserem seguir o caminho da desobediência, será o caminho da maldição. Então Deus fala assim para o povo dele, se, quer dizer, dando condição, condicionando, melhor dizendo, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, sobre todas as nações, todos os povos. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. 2 pontos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, quer dizer, os seus filhos serão benditos. E bendito o fruto da tua terra, quer dizer, o trabalho das suas mãos. E o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito serás, ou bendito será o teu cesto e a tua amassadeira, quer dizer, o pão nosso de cada dia. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor fará
que sejam derrotados na tua presença os seus inimigos, ou os inimigos que se levantarem contra ti. Quer dizer, não tem olho grande, inveja, bruxaria, feitiçaria, não tem justiça, não tem nada que possa bloquear, barrar o caminho daqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Então os seus inimigos virão por um caminho e sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Vou repetir esse versículo para ficar claro. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão. Olha só que maravilha. Tudo que colocares a mão será abençoado. Inclusive, se você coloca a mão numa pessoa da sua família enferma, ela vai ficar curada. Porque você é abençoado. Porque você é obediente. Agora, se você é desobediente, não vai acontecer nada. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Quer dizer, quando observares, quando praticares a palavra de Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, o povo, ele diz aqui no versículo 10 de Deuteronômio 28, e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti, medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Olha só que maravilha. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Agora, depois ele fala aqui, se porém não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Aí vem as maldições. Eu não vou falar das maldições, mas que são muitas maldições. 40 e tantas maldições. As bênçãos são 15, mas são 15 bênçãos. Os primeiros 15 versículos são só bênçãos. Mas os demais versículos, 40 e tantos, só maldição. Só maldição. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, neste domingo, nós vamos ter o domingo da justiça de Deus. O domingo quando nós pleitearemos os nossos direitos, o cumprimento da palavra de Deus. Mas para que nós possamos pleitear junto ao Senhor, justo juiz, o cumprimento das suas palavras, nós temos que obedecer a essa palavra. Nós temos que obedecê-la. Se eu não obedeço a palavra de Deus, com que direito eu vou reclamar o cumprimento dessas promessas de Deus para mim?
Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, é sobre isso que eu quero falar com você, especialmente você que me ouve. De repente você é aquela pessoa que é crente há muitos anos, muitos e muitos anos. Você conhece toda a Bíblia. Esses versículos que eu li agora, em Deuteronômio 28, você conhece de cor e salteado. Você está bem familiarizado com a palavra de Deus. Mesmo assim, a sua vida é uma miséria, é uma porcaria, desculpa a expressão. Sua vida tem sido um mar de lágrimas. Você olha para um lado, para o outro, para trás, para frente. Você olha a sua família, você vê seus filhos com problemas de saúde, problemas de inanição, mal alimentados. Vocês têm comido mal, dormido mal, vivido mal. Você tem trabalhado, você tem suado o seu rosto, trabalhado com as suas mãos, mas as suas mãos parecem que estão furadas, porque você pega no dinheiro, no seu salário, e o salário não dá para nada. A sua vida é um inferno, economicamente falando. Mas você vai na igreja domingo, você vai na igreja na quarta-feira, você levanta essas mãos furadas para o céu e diz, ó Senhor, te dou graças, aleluia, você adora a Deus e tal. Mas as suas mãos são furadas, porque não há nada que pare nas suas mãos. Suas mãos não são abençoadas, suas mãos não têm sido abençoadas. Por que, meu Deus, que eu trabalho tanto, luto tanto, eu procuro dar o melhor para minha família, eu não sou pessoa que faça mal a alguém. Se não puder ajudar, eu não atrapalho ninguém, mesmo assim a minha vida é um inferno. Por quê? Porque minha amiga e meu amigo ouvinte tem alguma coisa errada aí com você. Com certeza deve ter coisa errada. Porque Deus não é injusto. Você acha que Deus é injusto? Você acha que Deus não cumpre a promessa dele na sua vida porque ele é injusto? Não. É impossível isso. É impossível Deus ser injusto. É impossível. Então por que você não prospera? Por que a sua vida tem sido ruim, de má qualidade? Você tem comido mal, dormido mal, vivido mal. A sua vida é um desastre. Por quê? Porque você, apesar de conhecer a palavra de Deus, você não a pratica. Você tem o conhecimento dela, você tem a palavra de Deus de cor e salteado na ponta da língua. Mas o que adianta? Você não pratica. Jesus diz lá, para você perdoar, você não perdoa. Jesus diz lá, você não rouba, mas você rouba. Jesus diz lá, não minta, você mente. Como é que uma pessoa que mente pode andar com Deus? Pode ser parceiro de Deus? Deus quer o melhor para você. Ele é Pai. Ele mesmo falou, Jesus falou, qual de vós, que sendo Pai, quer o melhor para os seus filhos? Olha, se vocês querem o melhor para os seus filhos, quanto mais vosso Pai Celestial quer dar boas dádivas àqueles que o buscam. Então Deus, minha amiga, meu amigo, promete aqui riquezas. Olha só, riquezas, riquezas. Ele não promete bênçãozinha, não. Ele fala que vai abrir os tesouros do céu para derramar sobre os que são obedientes à sua palavra. Os tesouros, quer dizer, Deus quer que você seja rico. Deus quer que você seja próspero. Deus quer te dar abundância. Diz aqui o versículo 11, diz assim, o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, dos teus animais, do teu solo, na terra que o Senhor, sob o juramento, prometeu dar aos teus pais. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, que é o céu, para dar chuva à sua terra no seu tempo, para abençoar toda obra das tuas mãos.
Emprestarás a muitos, a muita gente, porém não tomarás emprestado. Eu pergunto, você está entendendo o que Deus está falando? Você está entendendo? Deus quer fazer que você seja rico, seja abençoado. Então, eu creio, e é o que eu passei aqui para o povo, aqui em Houston, Texas, nos Estados Unidos, exatamente isso. Eu falei, olha, Deus quer abençoar você, Deus quer mudar a sua vida, Deus quer fazer você próspero, rico, Deus quer fazer de você uma pessoa que venha glorificá-lo através da sua própria vida, para que os outros povos vejam a grandeza de Deus na sua vida. Mas como que isso pode acontecer se você é desobediente, se você é infiel a Deus? Por exemplo, aí eu falei, por exemplo, a primeira coisa para a gente poder começar a andar com Deus, se voltar para Deus, é colocando em primeiro lugar. Colocando o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Essa é a lei de Deus. Veja que Jesus falou, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. O primeiro grande mandamento da lei de Deus é amar a Deus. É fazer dele o primeiro na sua vida, que é o amor de verdade. Mas você diz, mas eu amo a Deus. Sim, você diz que ama a Deus, mas ele não é o primeiro na sua vida. Por exemplo, vamos falar aqui em termos práticos. Você tem colocado Deus em primeiro lugar na sua vida? Aí você pergunta, não, eu tenho. Muito bem. Quando você vai na igreja, você tem colocado Deus em primeiro lugar porque você fica pensando nas coisas de Deus. Mas quando você sai da igreja, você pensa nas suas coisas. Você pensa na sua vida, você pensa no seu dia a dia. Então eu pergunto, isso é colocar Deus em primeiro lugar? Não. Quer dizer, dentro da igreja você coloca Deus em primeiro lugar, mas fora da igreja você coloca ele em segundo lugar, ou terceiro, ou último lugar. Quando você recebe o seu salário, qual é a primeira coisa que você faz? Quem é a primeira pessoa a ser honrada com o seu salário? Bem, bispo, a primeira coisa que eu faço quando eu recebo meu salário é pagar minhas contas, minhas dívidas, meu aluguel, prestação disso, prestação daquilo e tal e tal. Está errado. Olha aí como é que Deus não é o primeiro na sua vida. Porque se você gasta o primeiro centavo consigo mesmo, então você está sendo infiel a Deus, você está sendo ladrão. Ladrão. Essa é a palavra. Vós me roubais. Vós me roubais. Lá em Malaquias, Deus fala sobre isso. Não é que Deus precisa de dinheiro, não. Ele não precisa de nada. Nós é que precisamos. Mas ele não. Ele quer ser o primeiro na nossa vida. Porque se ele não for o primeiro na nossa vida, ele não faz parte da nossa vida. Essa é a realidade. É isso que a mulher quer do marido, que o marido quer da mulher. Não, eu tenho que ser o primeiro. Eu lembro, na minha casa, quando o papai e mamãe eram vivos, a mamãe, ela separava o pedaço do frango que o papai gostava. Então, aquele pedaço era do papai. Por quê? Porque ele era o chefe da casa. Ele era a autoridade maior em casa. Então, se o papai gostava do sobre, o papai gostava muito do sobre, do frango. Então, o sobre era dele. Ninguém podia comer. Era dele. No peixe, por exemplo, quando a mamãe fazia aquele peixe saboroso, com peixe ensopado, a cabeça do peixe já tinha dono, era do papai. Ninguém tocava. Por quê? Porque o papai era a autoridade máxima em casa. Então a minha mãe, como mulher sábia, ela separava o que pertencia ao papai. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte,
Isso é submissão, isso é honra, isso é respeito. Isso significa que ele era o primeiro lá dentro de casa. Deus é o Pai verdadeiro e eterno. E ele requer exatamente isso de cada um de nós. Ele quer ser o primeiro. O melhor que nós temos tem que ser dele. Os primeiros frutos do nosso trabalho, as primícias da nossa renda, tem que ser dele. Então, criou-se a lei dos dízimos. Não é, repito, que Deus precisa dos dízimos. Não. Deus não precisa de nada. Mas ele quer ser honrado, ele quer ser respeitado, ele quer ser considerado como Senhor de todas as coisas na sua vida. Então, quando eu recebo o meu salário, a primeira coisa que eu faço é mandar o dízimo, é transferir o dízimo para a conta da igreja. Eu pago na hora. Recebo agora mesmo eu faço a transferência. Por quê? Porque ele é o meu Senhor. Eu considero ele como meu Senhor. Isso é colocá-lo em primeiro lugar. Agora, se eu procedo, se eu tenho um comportamento justo, leal, fiel para com ele, imagine o comportamento dele para comigo. Ele tem que me abençoar. Ele tem que me abençoar, não porque eu mereço. Não, ele tem que me abençoar, sabe por quê? Porque ele prometeu. Ele não pode faltar com a sua palavra. Ele não pode faltar com a sua palavra. Ele prometeu abençoar as minhas mãos. Ele prometeu abençoar as minhas mãos. Por quê? Por causa da minha obediência, da minha reverência. Ora, minha amiga e meu amigo ouvinte, pense comigo. Se você honra a Deus, ele não vai honrar você? Claro que vai. Tem que honrar. Especialmente nesses dias. Esses dias tempestuosos que o Brasil vive, uma situação crítica economicamente falando, isso se reverte para todo o povo. Todo brasileiro acaba sofrendo as consequências da situação que nós estamos vivendo no país. Mas, quando a pessoa é fiel a Deus, não tem tempo ruim, não importa se ela está na cidade ou no campo, ou se está no deserto. Deus não vai deixar faltar nada para ela. Não vai faltar o que ela precisa, o pão nosso de cada dia. Porque assim foi com o povo de Israel. No deserto, Deus enviou o maná, o pão do céu. Depois o povo reclamou que não tinha carne, Deus mandou cordonizes. Depois o povo reclamou que não tinha água, Deus fez sair água da rocha. Quer dizer, Deus nunca deixou faltar nada para o seu povo. Mesmo sendo um povo de coração duro. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, neste domingo, nós vamos entrar diante do trono, subir diante do trono e avocar os nossos direitos. Poxa, meu Deus, eu tenho sido fiel a ti, eu tenho sido correto. Poxa, eu não tenho nada no meu coração contra ninguém. Eu sou a pessoa que vive uma vida dedicada a ti. Poxa, não é possível que aconteça isso, que aconteça essa doença, essa enfermidade, essa situação crítica, econômica. Não é possível que eu esteja sofrendo punição do diabo se eu estou servindo a ti. Esse é um clamor
e você tem o direito de fazer neste domingo. Inclusive, eu gostaria, que é o apelo que eu fiz aqui, o desafio que eu fiz aqui, eu falei para o povo, faça um desafio, prove a palavra de Deus. Porque quando a pessoa vai para a faculdade e sai formada numa determinada profissão, ela comprova que o que ela aprendeu na faculdade vai dar certo e a sua profissão vai trazer lucro para ela. A mesma coisa com Deus. Se nós lemos a Bíblia, se nós tomamos conhecimento da palavra de Deus, das promessas de Deus, tanto das promessas quanto das nossas obrigações, porque nós temos obrigações para com a palavra, para com Deus, mas também temos as promessas. Então, se eu cumpro as minhas obrigações como servo de Deus, então eu tenho o direito de cobrar dele, como servo, os benefícios, as promessas. Essa é a realidade. Você está com um problema econômico, você está com uma situação crítica, economicamente falando. Se você é fiel a Deus, você tem o direito de chegar, ó meu Pai, o Senhor prometeu, eu não estou te pedindo aqui, além daquilo que o Senhor pode me dar e o Senhor quer me dar. Eu quero que o Senhor me dê aquilo que eu preciso, pelo menos, no mínimo aquilo que eu preciso. Eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que saldar minhas contas, eu tenho que alimentar minha família, enfim, eu preciso do dinheiro. Eu não posso ser espiritualmente forte, economicamente fraco, débil, miserável. Como que o saco pode ficar de pé se ele está vazio? Não dá, não dá. Eu sou um saco que eu tenho o Espírito Santo, eu tenho cumprido a tua palavra, mas o saco está vazio, eu estou caído, eu estou prostrado, estou desanimado. Minha amiga, meu amigo ouvinte, o que eu proponho para você? Você vai pegar um envelope. Você não vai esperar que o pastor da Igreja Universal vai lhe dar um envelope, não. Você mesmo vai lá na Igreja Universal, peça lá um obreiro, peça alguém lá, por favor, quer me ver um envelope aí do dízimo? E se por acaso você não puder passar na igreja, pega um envelope, compra um envelope, coloque assim bem grande, né, dízimo, e você vai colocando cada dia dessa semana aquilo que você for ganhando. Você ganhou, por exemplo, R$10. Então você vai separar R$1, o primeiro real, você vai colocar dentro daquele envelope. Amanhã você ganhou, digamos, R$15. Então você vai separar R$1,50. Vai colocar dentro do envelope. Vai juntando. Você vai pegar os primeiros 10%, as primícias da sua renda, as primícias do que você fatura. Vai colocando dentro do envelope. Se você ganhar R$1, então você vai separar 10 centavos. Primeiro 10 centavos você vai colocar lá dentro do envelope. Porque não importa para Deus a quantia, desde que seja as primícias, é isso que importa. Se a quantia é $1 bilhão ou $1, não importa para Deus. Deus quer as primícias, ele quer ser honrado, ele quer ser considerado, ele quer que você lembre dele quando você colher os frutos do seu trabalho. Ele quer que você respeite que ele é o Senhor de todas as coisas, que ele é a autoridade máxima na sua vida. Então você vai pegar todos os dias dessa semana o que você ganhar e vai colocando dentro do envelope. No domingo, você pega esse envelope, coloca no altar e faz reclamar com Deus. Ó Deus, o Senhor disse que se eu trouxesse o dízimo à tua casa, eu poderia prová-lo, testá-lo. E eu estou aqui. Agora eu quero ver se o Senhor vai abrir mesmo as janelas dos céus essa semana, que é a semana que vem. Eu quero ver, porque essa semana toda eu trabalhei para honrá-lo com as primícias da minha renda. Agora, na semana seguinte, eu vou querer receber a resposta. Eu vou precisar das respostas. Eu vou necessitar ver pelo menos uma frestinha dessas janelas abertas na minha vida. Você vai arrebentar, minha amiga, meu amigo. Você crê? Você crê? Eu creio. Eu creio. Você que
obedecer essa palavra que eu estou dando, essa dica, você vai arrebentar. Eu não digo que você vai arrebentar na semana que vem, mas a partir da semana que vem você vai começar a arrebentar. Pouco a pouco você vai aprender como Deus vai lhe dar sabedoria, como Deus vai lhe dar inspiração, como Deus vai lhe dar uma direção para você ganhar mais e mais dinheiro. E aí você vai ter a experiência de ver que a palavra de Deus se cumpre na vida daqueles que são obedientes. Essa é a proposta que eu tenho para você, minha amiga, meu amigo ouvinte. Especialmente você que está, poxa, foi desempregado. Poxa, eu fui desempregado, perdi o emprego. Poxa, depois que eu cheguei na igreja, perdi o emprego. Perdeu o emprego? Então você tem ainda mais razões de sobra para reclamar com Deus nesse domingo. Fazer o domingo do clamor, o domingo da justiça, porque não é justo. É justo? Eu pergunto a você, é justo que você sirva a Deus com fidelidade e seja punido pelo diabo? Seja massacrado pelo diabo? Não é justo. Então, é nessa fé que nós vamos subir no altar de Deus, diante do trono do Altíssimo, o trono da justiça. É nessa fé que nós vamos. É a fé verdadeira. Você sabe que a fé verdadeira testa, prova, comprova, confere a veracidade da palavra de Deus, sem medo de errar. Nessa fé verdadeira, não há o receio de ofender a Deus. Não há o mínimo receio de ofendê-lo. De forma nenhuma, porque ele mesmo nos convida a fazer prova dele. A única vez na Bíblia que Deus nos convida a fazer prova dele, testá-lo, prová-lo, é no que diz respeito a dinheiro. É dinheiro, minha amiga, meu amigo ouvinte. Não vamos ser hipócritas de dizer, oh meu Deus, eu quero ser pobrezinho, eu só quero só a tua presença. Não, eu quero a presença de Deus, eu preciso da presença de Deus, mas eu preciso também de dinheiro para poder pagar minhas contas. Ora bolas, não tem cabimento, eu não vou pagar minhas contas falando, Deus é meu pai. Ninguém vai aceitar isso, ele quer o dinheiro. A pessoa que fez o financiamento para você da sua casa, do seu automóvel, que te vendeu fiado, ele quer o dinheiro no final do mês. Então, você tem um compromisso com Deus, você cumpre o compromisso com Deus, mas você também tem um compromisso com os seus credores, não é verdade? Então, cumpra a sua parte. Você tem compromisso com a sua família, você tem que dar o melhor para a sua família. Você tem que pagar o colégio dos seus filhos, você tem que dar o melhor para os seus filhos. Então, tudo isso envolve dinheiro. E é o que nós vamos fazer também nesse domingo. Nós vamos cobrar de Deus aquilo que Ele prometeu. Por quê? Porque nós fomos fiéis. Durante essa semana você vai ser perfeitamente fiel. Você vai separar o dízimo de tudo que você tiver. Vai colocando no envelope. E você vai trazer no domingo, vai na Igreja Universal do Reino de Deus, qualquer Igreja Universal do Reino de Deus, e lá você vai unir a fé com o bispo, com o pastor, com o auxiliar, você vai unir a sua fé. Você vai ver o que vai acontecer. Nós teremos esse domingo, o domingo da justiça de Deus. Nós vamos reivindicar os nossos direitos pela fé no Senhor Jesus, e você é o nosso convidado. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias.
Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Graças a Deus. Olha só, minha amiga, meu amigo ouvinte, no capítulo 28 de Deuteronômio, Deus promete mundos e fundos. Tudo que ele promete nos primeiros 15 versículos representa tudo que você precisa, tudo que nós precisamos neste mundo, tudo, tudo. Não falta nada. Ele dá tudo, 100% o que nós precisamos, nos primeiros 15 versículos. Agora, quantos versículos tem nesse capítulo? Tem 68 versículos. Os primeiros 15 versículos são as bênçãos. Agora, os 53 versículos restantes só falam de maldição, desgraça, destruição, miséria, fome, doença, derrota, fracasso, tudo que não presta. Por quê? Porque os primeiros 15 versículos falam de obediência. Falam da obediência que em seguida vem as bênçãos. As bênçãos vêm como resultado da obediência. Agora, os 53 versículos que falam de maldição, falam da desobediência. Ora, se você usar a sua fé inteligente, você há de convir o seguinte: é melhor ser obediente do que desobediente. É melhor ouvir e praticar a palavra de Deus do que ouvi-la e desprezá-la. Porque se eu obedeço a 15 versículos que completam a minha vida, completam toda a minha vida, desde agora para toda a eternidade. Agora, se eu desobedeço a palavra de Deus, eu serei amaldiçoado. E as maldições estão expressas em 53 versículos. Então você que me ouve nesse momento, pense, o que é melhor? É mais fácil você obedecer do que desobedecer. Mais fácil você obedecer do que desobedecer. Então, se você que é inteligente, que sabe, que raciocina, que avalia, que pesa a sua vida, você quer uma vida abençoada, então seja obediente. E neste domingo, nós vamos cobrar de Deus o que Ele prometeu. O que Ele prometeu. 15 versículos que falam só de bênçãos. Serás colocado como cabeça ao invés de cauda. Quer dizer, Deus promete fazer de você o cabeça. Deus promete abrir as comportas dos céus, os tesouros dos céus sobre a sua vida. Deus promete que todos os seus inimigos sejam derrotados na sua presença. Por um caminho os seus inimigos virão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão. Essa é a promessa dele. Então, há promessa ali para todas as nossas necessidades. Agora, é claro, essas promessas têm um custo. O custo é a obediência. E todos podem obedecer. Você não precisa pagar para obedecer. É ou não é? Você não precisa pagar nada. Agora, claro, a obediência exige sacrifício. Você tem que sacrificar a sua vontade para fazer a vontade de Deus. A obediência à palavra de Deus requer que nós venhamos sacrificar o nosso eu, as nossas concupiscências, etc, etc, etc. Minha amiga, meu amigo ouvinte, domingo, então, nós teremos esse grande desafio. A fé desafiadora, a fé que traz benefícios. Neste domingo, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Pegue o seu envelope, em qualquer igreja universal, coloque o nome dízimo e vá colocando dia após dia os seus primeiros frutos, as primícias da sua renda, dia após dia.
E se você não tiver nada, não ganhar nada durante a semana toda, você vai levar esse envelope vazio e vai colocar lá em cima do altar. Deus, eu não tive nada, não ganhei nada, então não estou dando nada. 10% de nada é nada. Então, mas você vai fazer a sua parte. Tá bom? Vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos falando mais a respeito disso. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.